Na pequena cidade de São Tadeu, o fenômeno começou de forma sutil. As noites eram tranquilas, e a rotina dos moradores seguia como qualquer outra, até que, em uma semana qualquer de julho, um evento isolado despertou o medo que ninguém esperava. Um morador, o velho Ricardo, despertou aos gritos, dizendo que tinha sonhado com uma sombra. Não uma sombra qualquer, mas uma que parecia observá-lo, sugerindo coisas que ele se recusava a entender. No início, todos acharam que era apenas o delírio da idade. Mas, na manhã seguinte, Ana, a balconista da padaria, também relatou o mesmo sonho. Uma figura escura que a seguia pelas ruas desertas, sempre à espreita, sempre presente, mas nunca visível. As histórias começaram a se espalhar como fogo em palha seca. No bar do seu Jorge, os homens discutiam, inicialmente rindo, mas a tensão era palpável. Todos que sonhavam mencionavam o mesmo detalhe: a sombra tinha olhos frios e vazios, que pareciam penetrar na alma de quem a via. Decididos a não ficarem com medo à toa, os jovens da cidade propuseram um desafio. Ao cair da noite, todos deveriam sair para ver se conseguiam de fato encontrar a sombra em algum lugar da cidade. O medo cresceu à medida que as ruas esvaziavam ao longo dos dias. A cada nova noite, mais e mais pessoas relatavam o mesmo pesadelo. Gastão, o professor de história, organizou uma reunião na igreja para discutir o que estava acontecendo. Durante a reunião, enquanto as velas tremulavam, muitas mulheres começaram a chorar, lembrando-se de uma infância marcada por lendas de assombrações. Uma delas, Dona Elsa, mencionou que o sonho parecia mais uma advertência. Algo está se aproximando, ela dizia com um olhar perdido. Os homens se entreolhavam nervosos, mas o que poderia ser? A cidade estava presa em um loop de pesadelos coletivos. Na semana seguinte, os relatos tornaram-se mais estranhos. Algumas pessoas afirmaram que podiam ouvir sussurros nas madrugadas, sussurros que diziam seus nomes. O médico da cidade, Dr. Paulo, começou a investigar, mas até ele não conseguiu explicar a origem dos pesadelos. Num tom de voz hesitante, ele reuniu os moradores novamente e afirmou que algo estava errado com as energias da cidade. Precisamos descobrir a causa disso, pode ser algo que ocorreu há muito tempo, advertiu. Mas o que poderia ser? A cidade de São Tadeu nunca foi marcada por tragédias. Ou ao menos, era o que todos pensavam. Os dias se transformaram em semanas, e a atmosfera de São Tadeu se tornou insuportável. O céu parecia mais escuro, as casas, mais silenciosas. As pessoas começaram a se evitar, como se a sombra estivesse dentro delas, infestando a cidade com desconfiança. Em uma dessas noites, uma jovem que costumava correr pela praça deserta não voltou para casa. Quando o pai saiu para procurá-la, só encontrou suas marcas de pés na terra. Isso apenas alimentou o pânico. E a sombra, agora, parecia mais intensa. Finalmente, numa noite sem estrelas, um grupo decidiu procurar uma solução definitiva. Armados apenas com lanternas e coragem, adentraram a mata que cercava a cidade. Conforme se afastavam dos limites conhecidos, perceberam que os sussurros aumentavam, ecoando pelo caminho. A respiração pesada e a tensão crescente tornavam-se insuportáveis. Foi então que entre as árvores, encontraram um antigo altar, coberto de musgo e terra, onde os moradores nunca se atreveram a ir. O silêncio era opressivo, e a atmosfera carregava um peso quase tangível. Um dos jovens, empoleirado em um tronco caído, começou a narrar a lenda que até então ninguém se atreveu a falar. Contou sobre um pacto feito há décadas, onde os ancestrais daquela terra prometeram proteger a cidade de forças desconhecidas, mas em troca, deveriam alimentar uma presença obscura que agora exigia seu tributo. Essa sombra, dizia ele, estava ali para cobrar os erros do passado, e havia voltado agora para coletar mais. Retornaram correndo e aterrorizados, mas o peso do que ouviram os seguiu. A cada noite que passava, a cidade aprofundava-se na sua própria incompetência para lidar com a situação. E o que antes eram apenas pesadelos, agora pareciam mais concretos. Moradores desapareceram, e as ruas desgastadas, uma vez cheias de vida, tornaram-se ecos vazios. O que resta de São Tadeu agora é um sussurro, uma lembrança nebulosa.
Os poucos que ainda permanecem falam em pesadelos coletivos que continuam, como se a sombra vivesse dentro deles, uma prisão invisível. E por onde passam carregam a dúvida: será que a cidade e sua história sombria podem um dia ser superadas? Ou a sombra sempre encontrará uma maneira de voltar? Cada olhar lança um frio na espinha, cada sussurro ecoa como um aviso de que talvez a escuridão nunca vá embora,